agora para a nossa aula de ciências. Espero que todo mundo tenha conseguido fazer as atividades de par e de ímpar. Agora a gente segue com a nossa aulinha de ciências, então vou pedir para vocês separarem o livro de ciências para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá? Galera, a gente está trabalhando em ciências sobre a vida dos animais, sobre a classificação deles, a importância dos animais na natureza. A gente falou sobre a cobertura, o habitat, como eles se locomovem. Agora a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre a alimentação dos animais. Então eu vou pedir para vocês abrirem lá na página 64 para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá? Então, galera, hoje a gente vai trabalhar a alimentação dos animais e como eles se classificam através dessa alimentação. Olha só, todos os animais precisam se alimentar, certo? Cada ser vivo precisa de um tipo próprio de alimento. Nem todo ser vivo se alimenta da mesma maneira. Cada animal se alimenta da sua maneira. De acordo com o tipo de alimento que os animais consomem, eles podem ser. E aí a gente tem a classificação dos animais de acordo com a alimentação. De acordo com a alimentação, galera, os animais podem se dividir em herbívoros, carnívoros e onívoros. Prof, que palavra difícil. Não, galera, é bem tranquilo da gente entender. Olha só, os animais herbívoros, herbívoros, eles são aqueles animais que consomem plantas. São animais que consomem plantas. Então, os animais herbívoros, eles se alimentam de plantas. Os animais carnívoros, a própria palavra já fala, carnívoro, se alimenta de carne. Os animais se alimentam de carne de outros animais. E os animais onívoros, eles são aqueles animais que se alimentam tanto de carne, quanto de folhas, quanto de plantas. Então, herbívoros é só plantas, carnívoros é só carne, onívoros se alimenta de planta e de carne. Tranquilo, né? É bem tranquilo da gente entender. Agora a gente vai conseguir entender quais são os animais onívoros, quais são os herbívoros e quais são os carnívoros. Vamos dar uma olhada? Herbívoros. Os animais que se alimentam apenas de plantas são chamados de herbívoros. Exemplos: boi, coelho, cavalo, vaca e aí por aí afora. Esses são os animais herbívoros. Eles pastam para se alimentar, eles se alimentam de plantas. Quando a gente está alimentando o coelhinho, a gente vai lá com a cenourinha e dá para ele. A girafa é um animal herbívoro, ela come as folhas das árvores. Então a gente tem os animais herbívoros, eles comem somente plantas. Na página 65, a gente vem com os animais carnívoros. Olha só, há animais que se alimentam de carne de outros animais. Exemplos: leão, jacaré, onça. Ali a gente tem a foto de um leão que está comendo um pedaço de carne. Galera, quando a gente fala de animais carnívoros, a gente não pode esquecer que os animais, eles vivem na natureza. Eles precisam dos itens da natureza para sobreviver. Eles precisam caçar para sobreviver. Então, quando a gente fala dos herbívoros, eles se alimentam das plantas que vivem na natureza, certo? Quando a gente fala de animais carnívoros, eles caçam para comer. Eles caçam os animais. Então, o animal mais forte caça o animal mais fraco. E aí a gente tem o animal carnívoro. O leão, ele come a carne dos outros animais. Ele caça, ele mata outros animais para se alimentar. E assim é com vários outros animais, o jacaré, a onça e aí por diante. Tranquilo? E agora a gente vem com os animais onívoros. Olha só, existem ainda animais que se alimentam de plantas e de outros animais. Eles são chamados onívoros. Alguns exemplos de animais onívoros são o urso, o porco, a galinha, o gambá e os seres humanos.
A gente não pode esquecer que quando a gente está falando do reino animal como um todo, a gente tem que incluir o ser humano na classificação dos animais. O ser humano é um animal racional, ele entende os atos dele, ele tem um cérebro, ele tem um polegar opositor que consegue comandar o que está acontecendo, que tem uma racionalidade, ele tem um pensamento sobre o que está fazendo, diferente dos animais irracionais. Porém, o ser humano também é um animal. Sendo animal, a gente, na nossa natureza, para nossa sobrevivência, para o nosso organismo, ele foi feito para se alimentar de plantas e da carne dos outros animais. Quando a mamãe está cozinhando um pedaço de carne, quando a mamãe está cozinhando um frango, aquele frango veio de um animal, aquele pedaço de carne veio de um animal, aquele animal foi abatido, ele foi morto, foi tirado as partes daquele animal para a gente consumir. Para a saúde do ser humano, a gente precisa se alimentar de carne e de plantas. O organismo do ser humano precisa das duas alimentações. Hoje em dia, existem pessoas que não se alimentam de carne? Sim, tem os vegetarianos, tem os veganos, enfim, é uma opção de vida. Se vocês conhecem alguém que não se alimenta de carne, aquela pessoa optou por aquele tipo de vida. Porém, quando a pessoa opta por não se alimentar de carne, não consumir mais nada que venha derivado de um animal, aquela pessoa ela tem que saber que ela precisa repor aqueles nutrientes de uma outra maneira. Então, ela procura outro tipo de alimentação para repor os nutrientes e as vitaminas que a carne dá para o ser humano. Tá certo? Mas o ser humano é um exemplo bem importante pra gente de animal onívoro, porque o nosso corpo precisa se alimentar de carne e também de plantas. Joia? Atividade página 66. E a gente vem com as atividades pra gente seguir entendendo melhor o que são os animais herbívoros, aqueles que se alimentam de plantas. O que são os animais carnívoros, que são os que se alimentam só de carne, e os animais onívoros, que são os que se alimentam de plantas e de carne, tá certo? Página 66, as atividades. Atividade 1. Pinte os quadrinhos de acordo com o tipo de alimento que cada um come. Então, galera, a gente vai pintar de verde e de rosa os quadrinhos de acordo. De verde para quem come a carne e de rosa para quem come plantas, tá certo? Então ali, o leão, ele come carne ou ele come planta? A vaca, carne ou planta? E assim vocês vão colocando. O cavalo, o coelho, a onça, o jacaré. De verde para quem come carne e de rosa para quem come plantas. Joia? Atividade 2. Ligue os pontos e descubra o desenho de um animal. Escreva o nome dele e o que ele come. Olha lá, galera, a gente vai ligar os pontinhos para descobrir que animal é esse. Depois vocês pintem bem caprichado, hein? E aí vocês vão dizer que animal que animal que se formou. E o que ele come, se carne ou planta. Tranquilo? Atividade 3, página 67. Vamos lá? Observe as figuras abaixo. Depois escreva se o animal é herbívoro, carnívoro ou onívoro. E desenhe no quadrinho o alimento de cada um. Então, galera, a gente tem os animais herbívoros, os carnívoros e os onívoros. E aí vocês vão dizer qual animal é de cada. Então, olha só. Ali a gente tem uma vaca. E aí vocês vão colocar se ela é herbívoro ou carnívoro ou onívoro. E vão desenhar o alimento dela ali, tá? O coelho, o urso e o gavião. Joia? Atividade 4. Leve cada animal ao seu alimento. Então, ali a gente tem alguns animais e vocês vão ligar até o alimento. Galera, na primeira imagem a gente tem um tubarão. Vamos pensar junto? O tubarão, ele se alimenta de planta? O
tubarão ele se alimenta da carne dos outros peixes. Então, se o tubarão se alimenta de carne, ele é um animal carnívoro. Então, ele come carne. Eu só queria frisar isso porque às vezes a gente pensa, peixe não é carne, peixe é peixe. Não, peixe é carne, é a carne de um animal. Mas é carne, joia? Então, aí vocês vão ligar cada um ao seu alimento. Se carne ou capim. Capim, planta, joia? E é isso, galera. A atividade de hoje é bem tranquila. Nosso próximo conteúdo é só semana que vem, tá certo? As atividades sobre a alimentação dos animais é bem tranquila de fazer. Tenho certeza que vocês vão, ficar tranquilos para fazer essa atividade, tá certo, meus amores? Se ficar alguma dúvida sobre a alimentação dos animais, deixa aqui no grupo pra gente estar conversando mais um pouquinho sobre isso. Tá certo? Por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui pra prof. Tá certo, meus amores? Meu beijo pra vocês. Tchau!